Ô, pessoal, muito prazer. Primeiramente, boa noite a todos. Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass da Abracomex. É uma alegria imensa, uma satisfação ter vocês aqui com a gente, disponibilizando esse tempo, esse minutinho. Eu sei que a vida nossa, o nosso cotidiano é uma correria, mas está tirando esse tempo aí para aprender essa aula tão rica, esse conteúdo tão rico do nosso coordenador do curso, Dr. Gilberto Campeão. É com muita honra ter vocês aqui hoje, tá? Primeiramente, muito prazer. Meu nome é Gisele Cristina, sou consultora educacional de carreiras da Abracomex. E aqui a gente aprende muito. A gente aprende não só com os coordenadores do curso, mas até mesmo com vocês, alunos, tá? É uma troca assim inexplicável. E nessa oportunidade que estamos aqui nesse tema tão rico, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, sobre empreender como potencial no exterior, né? Eu não sei se quem já está aqui conosco já atua na área, que acredito que tem muitos alunos nossos conosco aqui, e a gente vamos conseguir identificar a importância de poder ter a decisão certa para empreender, né? O que está atrapalhando o teu negócio hoje, né, na hora de começar a crescer, né? Identificar até mesmo erros, né, para ter mais potencial aí com o comércio exterior, que é uma área hoje que tanto cresce, tá? Então, hoje nós estamos com a linha de frente aí, o doutor Gilberto para tirar dúvida, tentar entender nós, não só na teoria, mas também trazer algo assim para a nossa prática, para o nosso conteúdo, para o dia a dia, de como funciona o processo da importação, a exportação, qual que é o caminho mesmo, né? Pensando em vocês mesmos que a Masterclass hoje traz esse tema, tá? De como que a gente consegue identificar o produto que tem o potencial, né? De trazer não só rendimento, mas produtividade, né? Qual que é a primeira decisões estratégica antes de exportar? Qual que é o erro que a gente às vezes nem percebe, né? E tem, tá? E que atrapalha grande negócio na hora de começar, tá? Então, já coloca aí um bloquinho de nota, tá? Do ladinho, a caneta. Que dúvida vai surgir? E é bacana aí que surge a dúvida para poder participar. Eu quero que cada um de vocês fique atento também, que no final dessa live vai ter um link para vocês entrar no grupo, tirar dúvida, conseguir participar desse grupo. E com certeza a gente sempre consegue aí mais de 70% aí de desconto, uma diferença para quem ficar até o final da live, tá? A gente consegue aí sim uma diferença enorme aí para chegar aí ao objetivo, né? Ter aí essa certificação, conseguir chegar a sonhos, né? Porque só de vocês estão aqui conosco já é um grande passo. E agora eu deixo a palavra com o nosso coordenador de curso, o doutor Gilberto Álvaro Campeão. Pessoal, se puder mutar o áudio, acho que se tiver alguma dúvida, pode perguntar durante a conversa. E também estou acompanhando aqui o chat, então pode escrever se tiver alguma dúvida ou pode liberar o áudio e perguntar. Vamos lá. Então, primeiramente, boa noite, obrigado, Gisele e Rafael, né? E, e vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Deixa eu vou compartilhar uma tela aqui, né? Aqui, aqui. E, bem, eu sou Gilberto Campeão, estou na área de comércio exterior já há bastante tempo. Então, o lado bom de ficar velho é isso, né? Você faz um pouco de tudo por muito tempo. Tem os contras também, né? Dor nas costas, visão fica turva, né? Mas tem o lado positivo, você faz um pouco de tudo. Então, eu comecei com despacho aduaneiro, depois fui trabalhar com uma trade company, fazendo a parte operacional, depois a parte de exportação na trade company. Depois fiquei 25 anos no Sebrae. Então, essa questão de empreendedorismo eu conheço bastante, né? Então, nosso objetivo aqui é dividir com vocês um pouco nossa experiência para quem está começando, tem uma ideia, né, com respeito a usar o exterior como alavanca para conseguir ganhar dinheiro. Porque o empreendedorismo, por natureza, é alguém que empreende. Pode ser ele empreender, montar uma empresa, ou ele, dentro de uma empresa, também tem esse perfil empreendedor, né? Ajudar.
a empresa acreditar, a mudar de patamar, crescer e crescer junto com a empresa. Então, você tem o conceito do empreendedorismo, que é você abrir empresa, e o intraempreendedorismo, você como funcionário da empresa, mas ter a pegada do dono da empresa, né? Então, aí, para quem está com a gente aí, o negócio é você, às vezes, esquecer um pouco esse lado de ser funcionário e começar a pensar com a cabeça de patrão. Isso vai te ajudar bastante na tua empresa, né? Você como funcionário, você com essa ideia de ver o negócio como um todo, você como patrão, pensando como patrão, de fazer mais, fazer melhor, rentabilidade. E também, no dia que você montar a tua empresa, você também vai já carregar esse conhecimento, né? Porque para ser empreendedor, é alguém que tem um perfil bem específico. É alguém que corre risco, tem iniciativa, né? Gosta de desafios, né? Tem até um termo que se usa lá no empreendedor. O empreendedor não tem problemas, ele tem desafios. Então você tem, às vezes, acorda, tem um monte de problemas, muito dor de cabeça, e você tem que respirar fundo e pensar, eu tenho desafios para resolver hoje. No final do dia, você vai tentar resolver e vai resolver, né? Porque você vai ter, né, usar esse conhecimento aí. O pessoal está com um áudio aí, né? Poder baixar, vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, vamos lá. Um pouco do empreendedorismo. O Gisele, o Rafael, consegue ver quem está com o áudio aberto? Não? Está. Tá bom, obrigado. Então, um pouquinho do empreendedorismo, que é importante, um pouco no meu perfil, né? 30 anos nessa área, na Labuta, 20 anos com consultoria, 25 no Sebrae. Então, qualquer dúvida pode perguntar ou pode usar aí o chat, tá bom, pessoal? Né? O mundo está repleto de oportunidades. Isso é verdade. Eu não sei de onde vocês são, né? Mas eu moro aqui em São Paulo. Em São Paulo, eu moro aqui perto da região do Brás, aqui, né? É que o que tem de chinês, pessoal libanês, ganhando dinheiro com comércio exterior, não está escrito. O pessoal vem para cá, não fala português, né? Tem dificuldade tremenda, e o pessoal usando comércio exterior, no, no caso chinês ou do árabe, mais importação, ele monta a lojinha dele, começa a fazer as vendas, devagarzinho ele aprende o português, faz patrimônio, cria os filhos, desenvolve, vai embora. Então, o mundo está cheio de oportunidades, tanto para importação, você trazer produto para poder vender aqui, trazer insumos para poder produzir mais barato e poder vender, né? E tanto também na exportação, né? Dentro do meu dia a dia aqui da empresa, a nossa empresa tem dois braços, né? O lado da exportação, o trabalho com a linha de alimentos e material de construção, e, e na importação a gente tem a linha de trazer painel solar, carregador veicular. E material de construção também. A gente traz piso vinílico e tudo mais. Então, são oportunidades do mercado, né? E a gente, através desses negócios, a gente vai, né, conseguindo ter algum tipo de resultado, né? E está para todo mundo. Ah, o comércio exterior é só para quem só para o chinês, para o árabe, não, é para quem quer fazer negócio. Agora, o que falta para a gente, às vezes, é essa pegada do empreendedor. É observar uma oportunidade no mercado e você ir atrás de soluções para poder atender. E a solução pode estar na importação ou na exportação. Então, o que ajuda, por exemplo, no caso da Blacomex, que a gente tem alguns cursos que você já lança, você tem a ideia, você consegue, via curso, treinamento, é, organizar essa ideia para poder viabilizar os negócios. E isso ajuda bastante. Mas o mundo está cheio de oportunidade, o Brasil muito mais, né? Então, aqui você pode trabalhar com importação, exportação, até intermediação. Então, você pode conhecer um produto, um produtor, achar o comprador e você só, não precisa nem comprar nem vender, é só intermediar e ganhar dinheiro com isso. Para ter ideia, tem gente que eu conheço que trabalha com commodities, com soja, exportação, né? Milho, farelo. O pessoal ganha 1% de comissão.
por venda realizada. Mas cada operação de exportação do açúcar, da soja, são, sei lá, alguns milhões, 10 milhões, 20 milhões. Então, por cento já dá para um bom resultado, né, no caso da exportação. Mas ele não tem nem importa nem exporta, ele só tem um contato lá fora, tem um contato com o fabricante e faz acontecer. Então você pode trabalhar como empreendedor com essa visão. Eu compro e vendo, então eu compro o produto, ponho margem em cima e revendo. Na exportação, posso me comprar produto no Brasil, achar cliente lá fora e poder vender também, né? E tem vários exemplos, né? E para ter ideia, deixa eu abrir aqui uns números aqui. O que o Brasil exporta e importa no mundo são alguns bilhões, uns bilhões. Então a gente podia pegar um pedacinho para a gente disso também, né? Tá certo? Então existem várias opções, né? E também essa questão de exportação e importação não é só para a grande empresa. A pequena empresa pode fazer isso, né? Dentro do Sebrae, que eu trabalhei muito tempo, empresas pequenas conseguiram, né, trazendo um trabalho bem feito, tem um grande parte do faturamento deles vindo, né, da exportação, né? Então, isso é importante, né? Então, só para ter uma ideia aqui, ó, o mundo, hoje em dia, hoje o comércio internacional, a gente está falando com uns bilhões, então são 33, 2024, né? 33 trilhões o comércio internacional de compra e venda. E cresceu aí, né, 3,3%. Então, ou seja, existe uma expansão global. Hoje o mundo ele está cada vez mais dependente um do outro. Então, o Brasil é dependente da Argentina, a Argentina é do Brasil, o Brasil dos Estados Unidos, né? Até esse caso do tarifaço aconteceu do Trump, ele criou o tarifácio e teve, depois de um mês, 2 meses, teve que rever, porque os Estados Unidos compra muito produto do Brasil, principalmente a carne, o café. Ele teve que rever a tarifa porque está ficando difícil para o cliente dele lá, o consumidor, consumir o café e a carne. Então, quer dizer, um está muito interligado. Nosso papel como empreendedor, né, é ver onde é que estão aí as possibilidades de negócio e a gente usar o nosso conhecimento para poder gerar receita. Esse é que é o nosso desafio. Que o mercado existe, né? 33 trilhões de dinheiro para caramba, né? Por que a gente não pode pegar um percentualzinho disso aí, né? O que falta para a gente fazer isso, né? Para ter uma ideia aqui, ó, os top 5 exportadores: China, Estados Unidos, Alemanha, Países Baixos, Japão. Olha que interessante. Países Baixos é a Holanda. A Holanda é um paísinho pequeno lá na Europa. Como é que ela consegue ser dentre os 4 maiores exportadores do mundo? E se você olhar a estatística da Holanda, você vai ver que está exportando café, está exportando açúcar, e a Holanda não produz café, não produz açúcar. O que ele está fazendo? Então, se você for atrás, eu escrevi que existem algumas tradings gigantes na Holanda, que elas compram o café do Brasil, da Colômbia, e fazem, né, a venda para o Oriente Médio, para a própria Europa e tudo mais. Então, quer dizer, existem possibilidades. No caso da China, a China é um programa de governo, essa questão de exportação. Porque através da exportação se cria receita e emprego. Então, lá na China, qualquer pessoa pode empreender, pode montar uma empresa para exportar. Não é coisa de Estado. Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer isso. E como eles têm muitas indústrias, bons preços, então eles vão atrás do mundo. Uma vantagem que eu vejo do chinês, a gente às vezes tem que aprender com eles, eles são bastante empreendedores. Eles são agressivos nas vendas. Você vai em qualquer feira do Brasil, vai encontrar sempre stand de chinês. Interessante, o pessoal chega no Brasil, o chinês tem um inglês muito ruim para entender. Mesmo assim, eles vêm para cá, o stand deles pequenininho, tá certo? Comendo aquelas comidinhas lá no palitinho e fazem negócio. Porque eles têm produto, têm vontade de fazer negócio, quer dizer, são empreendedores e são agressivos, porque eles veem no comércio exterior a oportunidade de gerar receita. Então, lá é um país muito grande, bastante
concorrência bastante forte lá dentro do país. Então, eles veem o país no mundo como oportunidade para poder eles gerarem receita. Então, você tem Eu China, vou que é não um exemplo. caminhar, vou dar uma Você volta. tem Enquanto aqui, assiste a viu? você tem aqui os Estados Unidos, Alemanha, Países Baixos e Japão, né? E também tem aqui, por exemplo, Coreia do Sul, Itália, Hong Kong, França e México. Cadê o Brasil? O Brasil ainda é muito fechado. A gente tem bons produtos, tanto na linha de agrícola, quanto também na linha de indústria, a gente um pouco participa. Então está faltando, às vezes, um pouco dessa pegada empreendedora, ou da empresa, ou de pessoas do comércio exterior. Então, às vezes, a empresa não tem alguém que pense comércio exterior na empresa, mas pode vir alguém, pode ser você que está me ouvindo aí, e sentar com esse empresário e começar a ajudá-lo a fazer o comércio exterior. Ou você comprando para revender, ou você só intermediando. O caso que eu trabalho com alimentos e material de construção, no caso da exportação. Eu não compro e nem revendo. Eu vou na empresa, a empresa tem produtos, me disponibiliza catálogo, lista de preço, envio de amostra. Eu vou atrás de clientes lá fora, faço a venda, e uma vez realizada a venda, a gente ganha uma comissão. Então, são oportunidades que aparecem. Isso está para todo mundo. E tem bons produtos do Brasil e o pessoal não faz isso. Eles não veem, não tem tempo, está no dia a dia. Então, nosso papel como pessoas com mais exterior é chegar nas empresas que têm potencial e tentar ajudá-los. E com isso também a gente ganha nosso dinheirinho. Então, pode ver aqui, ó, tem 10 países aqui, China, Estados Unidos, Alemanha, e México, e o Brasil não está. Ou seja, se for pensar em matéria de perspectiva, eu acredito que o Brasil tem bastante espaço para poder crescer. Até porque o Brasil, se pensar em economia do mundo, ele costuma gerar entre a quinta e a nona economia do mundo em matéria de PIB. E como é que a gente não está entre os 10 primeiros exportadores? Algo acontece, tá certo? Então, por exemplo, o Brasil está na 27ª posição, está lá no fundo, né? E nosso total exportado aqui do Brasil são 355 bi. Então, mesmo estando na 27ª posição, é um valor considerável. Só que você tem a China, que exporta a coisa de trilhão de dólares. Então, a gente tem bastante espaço para poder crescer. Porque o mundo aí fora, ele não quer saber não tem restrição com respeito a idioma, não tem restrição com respeito à cor, e dinheiro, né? Quer fazer negócio. Tem um bom produto e bom atendimento, nosso papel é esse, bom atendimento, você consegue viabilizar as vendas. Nossos principais produtos exportados, ainda a gente fica na linha aqui da soja e derivados, minério de ferro, petróleo. Então, ainda estamos ainda muito voltados à questão do agronegócio. Mas o Brasil tem boas indústrias no Brasil, então tem espaço para outras possibilidades. E mesmo fala assim, não, eu vou exportar só US$ 1 milhão. Tá bom, US$ 1 milhão? Né? Sabendo que o universo do Brasil são 355 bi, exportar 1 milhão tá bom, tá certo? Então, quem exporta mais do que o Brasil? Tem lá, vamos pensar aqui, ó, nas Américas, México e Canadá. O Oriente Médio, tem a Turquia, exporta mais que a gente. Na Europa, um monte de país. Irlanda, República Tcheca, Bélgica, Suíça, Espanha. Então o espaço está aí. O que falta. E se você vai nesse país, na Espanha, na Suíça, o pessoal já abre a empresa pensando em comércio exterior. Ele não vai pensar em empresa para atender só o mercado, por exemplo, da Irlanda. Ele vai pensar para, pelo menos, atender o mercado da Europa. E aí já tem essa pegada de comércio exterior, essa abertura. Então a gente tem que pegar um pouco dessa experiência deles e usar no nosso dia a dia aqui. Tá certo? Então, no caso das importações. Então, quando você pensa em comércio exterior, você pensa na exportação, você vender, ganhar algum dinheiro, ou também na importação, trazer produto para o Brasil. E temos aí, o Brasil importa bastante equipamentos,
combustíveis minerais e eletrônicos, muita coisa. Então, o Brasil hoje é bastante carente de itens, tanto para produzir insumos ou para venda direta. Então, quando vem o pessoal para cá, o chinês, o árabe, ele aproveita essa oportunidade. Ele traz produto de fora, monta a lojinha dele e faz a venda. E tem as possibilidades de montar loja física. Hoje tem a possibilidade de você vender via marketplace, ou seja, via Amazon, via Mercado Livre. Está aberto para todo mundo, né? Tem gente que vende usando mídias sociais. Então, você vê, então, a pessoa empreendedora percebeu que tem uma possibilidade de mercado, então ele vai fazer importação para poder viabilizar. E existem aí as opções aí que você pode aproveitar. Eu acho que o segredo mesmo é você ter essa visão, sabe? Onde é que eu posso trabalhar? O que é mais importante que a importação em si é o modelo de negócio. Quer dizer, como é que eu vou vender isso? Para quem eu vou vender? Para que preço? Se eu vou ter rentabilidade ou não ter rentabilidade? Então, você tem várias possibilidades. Vender na lojinha, vender atacado, vender no varejo, vender via rede social, vender via marketplace, tem mil coisas que pode fazer. Então, nosso papel é entender onde é que a gente pode trabalhar e usar nosso conhecimento que a gente tem com o exterior para poder fazer funcionar. Até porque a gente fala português, né? A gente conhece o Brasil, enfim, fica mais fácil fazer negócio. Quando vê alguém de fora, imagina só o nível de complicação que ele tem para poder entender o Brasil, entender essa questão do idioma e um monte de coisa. Hoje o Brasil importa bastante, mas você tem importadores no mundo, né? Você tem Estados Unidos, México, Canadá, um monte de países da Europa que importa. Normalmente, o que se observa é que quem importa muito também exporta muito. Existe assim, um balanceamento. Então, se o Brasil importa pouco, também exporta pouco. Então, o mundo mais ou menos trabalha assim. Mas o fato de importar e exportar é bom que movimenta a economia. Tem gente fazendo negócio. Então, o importante não é ter o superávit. Ah, eu estou vendendo mais do que comprando. No comércio exterior, o importante é ter bastante movimento, tanto para sair quanto para entrar. O ideal é ter o equilíbrio, porque com isso está movimentando a economia. Ou está vendendo, está produzindo no Brasil, com mão de obra nossa, e recebendo riqueza, e também você está trazendo coisas para o Brasil que a gente não produz, e também gerando riqueza. Agora, a gente tem que estar nesse processo, porque alguém está fazendo esse trabalho, né? Agora, por que não está aí, ó, nós não estamos aí, né? Por que não está Joyce, o Leonardo, o Gustavo? A gente tem que estar aí, por que não? Qual a dificuldade? Tem que começar. Agora precisa entender como funciona o processo para poder fazer. Isso a gente tem como fazer, tem como levantar informação, né? Tem disponibilidade. A BlackRock tem muito material. E aí você tem oportunidades de negócio concretas. E tem N exemplos, né? Tem oportunidades na importação, um monte de oportunidade. Você ouve gente falar, não, estou vendendo lá, vendendo pelo Shopee. Mas por que você não está vendendo pelo Shopee? Tem que ser só o outro que está vendendo? Então, alguém vendendo no Mercado Livre, você entra lá no site, lá no Mercado Livre, lá tem um monte de produto importado. Por que não está o seu lá também? E qual a estratégia do cara para vender lá? E se será que ele está ganhando dinheiro? Será que ele está sabendo usar o marketplace? Então, a gente tem que pensar no negócio, ser empreendedor e usar a importação e exportação para viabilizar. Tem várias oportunidades, ó. Então, ó, por que eu vou trazer coisa de fora? É questão de tecnologia, que às vezes no Brasil não tem um produto, tá certo? O preço às vezes é mais competitivo que o nosso, mas bem mais barato, tá certo? O produto é diferenciado, só tem lá. Você vai nessas lojas chinesas, tem cada coisa, você fica abismado. Você quer levar tudo embora. Eles fazem cada combinação de itens e produtos, você fica maravilhado. E sempre a preços bem competitivos, tá certo? Então, você tem possibilidades aí, eletrônicos, né? Questão de smartphone, questão das capinhas de celular, equipamento para você produzir no Brasil, na casa da indústria, cosméticos, alimentos especiais, que o Brasil importa, de queijos, importa de alimentos assim, que só encontra lá fora, tâmaras, tanta coisa que o Brasil importa, alho. Um cliente nosso, uma vez, ele está vendendo no Brasil leite em pó, né? Ele está fazendo negócio com leite em pó.
Porque eu tenho que comprar, alguém tem que vender. Ou também, recentemente também, o pessoal tem feito bastante negócio com azeite de oliva. Está muito caro, então o pessoal começou a trazer azeite de oliva, por aí vai, né? Então é importante a gente identificar assim, espaços no mercado e procurar fornecedores sérios para poder a gente fazer essa linkagem aí. Só como exemplo aqui, né? Porque a conta não é só essa, não. Se você entrar naquele site lá, o AliExpress, o Alibaba, você vai pegar produtos ali, aí tem que fazer um corte, tem produtos que às vezes não tem qualidade, às vezes tem custo adicional, tem lote mínimo para trazer o produto para o Brasil, né? Enfim. Mas você tem aqui as margens boas. Então, por exemplo, pegar um caso de bijuteria, né? Então, você vai contar o preço colocado na China, está 20 centavos de dólar. Aqui no Brasil, vai vender 10 a 15 reais o produto. Ou seja, quase 200% aí de margem em cima. Não é conta tão simples assim, né? Você tem que achar um bom produto, pegar um bom preço, pegar volume. Tem a questão de frete, que tem que somar. É a questão de pagar os impostos no Brasil. Tem o canal de distribuição, o canal de venda. Tem, às vezes, tem que ter equipe de vendedor, tem pagar no lugar de loja. Mas, enfim, tem gente ganhando dinheiro com isso. E que entendeu essa dinâmica do mercado e, como é empreendedor, ele fez alguma solução pensando nisso. Então, você tem aqui exemplos, tá? Tem exemplos. Capim de celular, né? 200% de margem. Tem situações que eu já vi até maior, mais, né? Pincel de maquiagem, né? 250%. Miniatura de bicho de pelúcia, 200%. Papelaria, 300%. Por aí vai, né? Então, por exemplo, o caso que eu importo lá, que é painel solar, chega aqui, por exemplo, um painel aqui no Brasil, um preço colocado em Santos, em torno de US$ 350 cada painel. Depende do KV do painel, mas 350, não, R$ 350 o painel. E se eu encontrar para vender aqui, o cliente vende a faixa de R$ 600, 550, R$ 600. Então ele tem uma margem boa para trabalhar, tá certo? Enfim, mas, ou seja, tem espaço. Tem espaço. No caso do painel, a gente tem que trazer volume de produto, tem que registrar no Inmetro, e tem um custo para fazer esse registro, mas, enfim, a gente, a gente tem que fazer isso aqui, tá? Fazer essa continha. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui no chat, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Não tenho interesse em ser um trade, mas tenho um produto que pode interessar a muitos. Nibs e cacau premium. Isso voltar para um nicho específico de mercado, cacau em pó, manteiga de cacau e outros derivados. Tem mercado para isso. Aqui em São Paulo, que eu moro aqui em São Paulo, eu fiz uma feira, a feira da APAS, que é a feira de supermercados. E teve uma rodada de negócio que veio pessoal de fora participar da rodada de negócio. E tinha um pessoal da Colômbia e pessoal dos Estados Unidos procurando produtos premium. Então, caso esse cacau em pó, ou esse nibs de cacau, é uma opção também. Então, ou seja, tem gente procurando o produto. Nosso papel é achar essa pessoa e ver se consegue fechar e vender também, né? Aqui também falou sobre vinho tinto e suave. Mas não importa vinho de todo mundo, principalmente aqui do Mercosul, porque tem o acordo do Mercosul, a gente consegue trazer muita coisa do Mercosul também de produto. Então, alguém está fazendo isso. Alguém tem aqui a loja, o distribuidor, vai no Chile, vai na Argentina, no Uruguai, compra o produto, traz para cá, põe a margem em cima e ganha dinheiro. Agora, o interessante do empreendedor é o formato do negócio que você vai fazer. Então, o vinho é um bom exemplo disso. Vinho eu posso montar e vender via distribuidora, para atender restaurantes, bares e tudo mais. Eu posso montar, eu importar direto, eu sou um restaurante, importar direto o vinho. Eu posso vender o vinho pela internet, né? Tem muita gente vendendo pela internet. Posso montar um clube do vinho, quer dizer, então eu passo a importar vinho e o pessoal assina a assinatura e recebe todo mês o vinho na casa dele. Então, quer dizer, o empreendedor, ele entende o negócio,
formata esse negócio e usa a importação, no caso do vinho, para poder ganhar dinheiro com isso. E o caso do vinho, tem gente lá fora, eu tenho demandas da China e do Canadá, gente procurando também vinho brasileiro, vinho e espumante brasileiro. Então, esse caminho é dos dois lados, porque quem toma vinho, tá, gosta do vinho, ele quer ter variedade, ele quer experimentar as variedades do produto, do, daquele mercado específico. É um exemplo interessante. Eu acho que pouca gente sabe. Bolívia tem um vinho muito bom. Tem uma região da Bolívia que faz fronteira com a Argentina, lá tem um vinho muito bom. Mas a gente não tem o hábito de tomar vinho boliviano. A gente vai tomar vinho aí do Uruguai, do Chile, do Portugal, mas tem opções no mercado, né? Então a gente tem que correr atrás disso aí. Dois exemplos que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Chili Beans. Chili Beans, o rapaz estava morando nos Estados Unidos, viu uma possibilidade de negócio e passou a importar óculos. Não aqueles óculos, né, Ray-Ban de marca, óculos de qualidade, mas com um design diferenciado. Então ele montou um negócio baseado na importação de óculos. E o cara, a sacada dele, e não só trouxe o óculos, ele trouxe o óculos e tinha uma distribuidora. Depois ele montou um modelo de negócio, como ele é empreendedor, baseado em franquia. Então ele começou a ter lojas em shopping e lojas fora de shopping para vender a marca deles. E trabalhando a questão do conceito do produto, que é um produto descolado, produto inovador e preço competitivo. Então, o empreendedor fez isso. Um exemplo aqui, ó, real. E tem outros exemplos. Eu tenho no meu dia a dia N exemplos aqui. Nesse caso, é um caso bem conhecido, né? Porque até essa pessoa do Chili Beans, ele até participava daqueles tubarões de investidor na televisão, né? Sempre está na mídia. Então, ele viveu e fez o negócio dele baseado na importação. E também tem o caso também de exportação. Um exemplo clássico da exportação, né? Se explorar novos mercados, novos clientes. Um caso, é isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu conseguir abrir aqui. Ó, existe a questão dos alimentos, vender Pensa roupa dando de pressão. vender cachaça, cafés especiais, aí o caso do cacau também é um exemplo, né? Por aí vai. Um exemplo aqui que eu falo para ti é o seguinte, aqui, ó. Tem um exemplo clássico, é o pessoal deixa eu ver isso aqui, ó, joias e vestuário, indústria de design, moda brasileira, tem, quer dizer, N possibilidades. Tem um exemplo clássico, deixa eu ver se está aqui, se eu tirei ou não, é o caso das Havaianas. As Havaianas é um exemplo de exportação, um produto que do Brasil, que a gente veio para o Brasil, nas lojas, procurar Havaianas. Tem loja Havaiana em Paris, tem loja Havaianas nos Estados Unidos, e o pessoal vai atrás das Havaianas. Então, a questão da exportação e importação, intermediação de negócio, dá dinheiro, funciona, e empreendedorismo, se você tiver empreendedorismo, for empreendedor, e usando o conhecimento que você pode e tem, através dos nossos cursos de capacitação, você pode fazer a diferença e pagar suas contas e fazer um bom pé de meia, né? Temos vários cursos aqui da Bracomex, enfim, né? Formação completa, né? O pessoal são bastante instrutores experientes, aplicação prática, sempre os nossos cursos são bastante práticos, tá certo? Basicamente é isso aí, pessoal. Então foi só assim, uma visão geral, porque às vezes a pessoa pensa em empreendedorismo e vincula a pessoa que abre um restaurante, um bar, uma coisa local. E a gente fez transpôs isso aí, colocando você ser empreendedor, mas pensando no mundo. Hoje em dia, você está no Brasil, mas você pode, a qualquer momento, estar nos Estados Unidos, está na China, está na Europa. Eu tenho conhecidos que brasileiros que hoje vivem nos Estados Unidos e na Europa, e eles trabalham principalmente na importação de produtos brasileiros, para atender a Europa. Porque na Europa, tem gente que gosta dos nossos produtos e tem muito brasileiro que está morando na Europa hoje, ou nos Estados Unidos. E aí o pessoal sente falta dos produtos brasileiros, né? A paçoca,
o açaí, né? Enfim, né? N possibilidades. Então, a pessoa viu a oportunidade, saiu do Brasil, montou a loja lá fora, vem no Brasil, compra os produtos, leva para lá, põe a margem em cima e está fazendo a vida. Essa pessoa que eu conheço tem em Portugal, tem uma base em Portugal, e tem um outro que a base dele é a Irlanda, e já deve ter aberto umas 8, 9 lojas na Europa, certo? Daí perguntou aqui, José, né? Pode falar alguma coisa sobre o mercado de mel com produto acabado e nos países do Oriente Médio? O mel, viu, José? O mel, o Brasil exporta bastante mel, a gente, não só mel, a gente exporta mel, própolis, e outros extratos de própolis. O Brasil é reconhecido lá fora. A gente tem, inclusive, no Brasil, o mel verde, chama de green, honey, e é bem apreciado lá fora, né? E a demanda que eu tenho visto, principalmente do mel, é mais da Europa e Estados Unidos. E no caso do própolis, a gente tem uma demanda forte da China, Coreia e Japão. E o pessoal usa lá para alimento, para produtos farmacêuticos e tudo mais. Então, José, tem espaço para o mel. Inclusive, aconteceu no mês, foi de outubro, teve um evento apoiado pela Apex, chama-se Apimondia, aconteceu na Dinamarca. E vários produtores brasileiros de mel foram para a Dinamarca, para a Apimôndia, participar de rodadas de negócio e apresentar o nosso mel para os europeus, né, e com algum nível assim de sucesso. E também uma empresa que eu conheço, que estava na Primórdia, está montando uma estrutura nos Estados Unidos para vender mel também lá. Lá eles vão vender mel através do pessoal da Amazon. Quer dizer, então tem espaço. Você tem o produto, o que falta às vezes é iniciativa de fazer. Então já tem casos, viu, José, de venda de mel e de própolis e outros subprodutos do mel. Mas o mercado hoje mais comprador do mel brasileiro é Estados Unidos e Europa, e o caso do própolis é Ásia. Com respeito ao Oriente Médio, tem alguma demanda, mas o caso do Oriente Médio tem que ter uma certificação específica, que é halal, mas também dá para fazer a certificação, não é muito complicado, e também tem espaço para vender. Mas cada mercado é uma situação, né? Por exemplo, o mercado de mel mais homogeneizado pode ser o Oriente Médio, o mel mais gourmet, Europa e Estados Unidos. Então, tem espaço. É só você conhecer, entender o cliente do outro lado, entrar em contato, e questão da iniciativa, tem que ser um pouco agressivo no contato e tentar viabilizar o negócio. Mas precisa ter iniciativa de fazer. Tudo bem? Pessoal, mais alguma dúvida aqui? Tá Pessoal, o certo. momento de perguntar é agora. É. It's now Mais or alguma never. dúvida, pessoal? É assim que fala, né, Gisele? Gisele. É It's assim now or mesmo. never. It's now or never. Nosso caso, a gente pode continuar. Mas o fato que eu acho que esse bate-papo, viu, Gisele, é mais uma provocação do tipo, eu sou uma pessoa com mais exterior, estudando lá na Bracomex, E, e o mundo aí cheio de oportunidades, tanto na importação e exportação, por que eu não faço parte desse negócio? Por que tem que ser o chinês e o árabe? A gente quer que não tenha chinês e árabe, não tem que ter chinês, árabe e brasileiro, porque é só eles, né? E não é mercado fechado, não está dizendo que só eles podem participar. A gente também pode participar, né? Também o Conselho Carnaúba tem espaço também para venda, viu? Perguntaram aqui, né? Foi o Kilder. Tem, Carnaúba tem, né? Como insumo de produto. Aliás, Carnaúba só tem no Brasil, né? E tem espaço para ser Carnaúba, tanto produto acabado como insumo para venda de produto. O que tem que fazer, basicamente, é ter o produto na mão, saber se o volume, preço e ir atrás de cliente. Ter o público ali, né? Por que não ter uma carteirinha de importação, exportação, aprender sobre os cursos da Abracomex, aprender um pouquinho sobre o Siscomex, aprender sobre o do INPE. Inclusive, um dos nossos cursos, nós temos a aplicação na prática sobre o Siscomex e a nova atualização do INPE, né? É isso mesmo, Gilberto? Exatamente. E aqui, viu, o pessoal que perguntou a fila dele, né? Caramba, tem espaço, né? Tem que fazer, pegar produto, pegar preço
e pegar uma linha por baixo do braço aqui e correr atrás de cliente. Aí tem que ser empreendedor, né? Mas tem espaço para tem espaço. Eu já tive uma demanda de ser Canaúba, eu tive demanda de ser Canaúba, própolis e mel. Tem demanda. É questão de ver se tem preço, escolher o canal de distribuição que você vai querer trabalhar, fazer parcerias, tem um monte de coisa assim, envolvida no processo de ser empreendedor. Mas, gente, tem espaço e possibilidade de ganho. Isso é importante. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitar aqui o tempo com o professor Gilberto para não Com comentar. respeito a. Eu tenho uma dúvida para dizer que sobre o registro de ajudante de faxineiro, fiz pedido para a assessoria, qual o tempo, nesse, tempo máximo? Eu já estava perguntar ao pessoal lá do suporte acadêmico, ele fez o pedido do ajudante de despachante aduaneiro. Ele quer saber qual É, o tempo máximo. Eu tenho a impressão que o despachante que está vinculado, acho que é o curso, faz o registro, 2 anos. Dois e anos. depois ele tem que ficar 2 anos vinculado para ele poder fazer as provas, né? Mas ele Isso. já Se ele tá, já ele tem quer a saber se está vinculado. experiência, se ele já tem a experiência, Gilberto, ele pode chegar na Receita Federal como um aluno nosso e ali fazer a prova tranquilo, conforme já está no edital do estado dele. Mas se ele não tem essa experiência e a Receita Federal vai exigir essa experiência, a Abracomex ela facilita para o nosso aluno que se traz para ele o vínculo de despachante, tá? Não vai pagar aí por esse vínculo que geralmente é cobrado à parte, né? E nós não, a gente traz essa exclusividade, perdão, somos assessores no registro com o nosso aluno, então aí é só ele vincular, estando cursando o curso da Abracomex conosco como aluno, ele tem esse vínculo e pode sim se inscrever, tá? Agradecendo aí a todos que Sim. esteve aqui conosco. Eu agradeço de coração e vou deixar aqui no final aqui, vou aproveitar e pedir para o Rafa. Rafa, deixa esse link aí para nós nos comentários, para aqueles que têm interesse de entrar no grupo, ter mais conhecimento, conseguir mais um desconto aí para nós também, tá? Para os nossos alunos. E qualquer dúvida, a gente estarmos junto lá, tá bom? Sem mais delongas, eu agradeço todo mundo que esteve aqui conosco nessa aula muito rica. Obrigado, Gilberto. E uma ótima noite a todos. Sucesso para todos vocês aí na carreira. Obrigada, viu, Tá. Obrigado gente? a todos. Tá, boa noite. Bastante. Descansa a todos. Até Ótima mais. noite.